Olá, queridos irmãos, quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor. É com imensa gratidão a Deus poder mais uma vez compartilhar a palavra do Senhor na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Canaã. Saudade de todos. Eu sou Solange Couto e vamos refletir sobre o tema Para que Deus me encontrou? Baseado no texto de Atos 22, 3 a 5. Quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, mas criado nesta cidade, aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciões. Fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Começo com a seguinte pergunta: quem foi Paulo? Circuncidado no 8º dia, judeu, pertencente ao povo de Israel, tribo de Benjamim, nascido em Tarso, na região atual da Turquia, um verdadeiro hebreu que deixava bem claro a sua conexão com um dos movimentos daquela época, que era o movimento farisaico, movimento mais complexo que pregava a lei e expandia e deduzia da lei nem sempre o que a lei dizia. Mas expansões foi assim afirmando seu desejo de manifestar temor a Deus, mas com as expansões muitas vezes erradas e fragmentadas. E Paulo fazia parte deste público. Ele foi instruído por um rabino chamado Gamaliel, rabino que representava uma tradição e uma corrente muito forte de um público e de um tipo de judaísmo presente naqueles dias. Zeloso, perseguidor da igreja, se dizia que era irrepreensível, tinha coragem para dizer isto, que na conduta religiosa, do seu segmento, da sua seita dos fariseus, ele dizia que era irrepreensível. O que significa isto? Ele não possuía erros na sua cabeça. Ele fazia e cumpria tudo rigorosamente. Dizia e disse também que superava a maioria dos judeus da sua idade. Quando ele se reunia ali na sua academia, ele era o primeiro a responder as perguntas. Ele era o que mais sabia, superava então estes outros alunos, extremamente zeloso nas suas tradições e nas tradições dos seus antepassados. Certamente Paulo falava aramaico, grego, certamente Paulo lia e falava hebraico. No mínimo, nós temos esses 3 idiomas dentro deste homem, mas ele também tinha um lado extremamente violento, e aqui é claro no texto, porque nos diz que ele respirava ameaças de morte. De modo que este ódio, esta raiva, por não aceitação deste outro grupo, o faz usar de sua autoridade para pedir cartas para ir até a região da Síria, Damasco. E lá, com o desejo de encontrar pessoas pelo caminho, simplesmente pelo desejo de cumprir este ato de intolerância. O que nos mostra que Paulo era intolerante. Ele não aceitava a adversidade. E isso até perdurou em alguns momentos, mesmo depois de Cristo. Era um homem bem forte na sua personalidade. Foi aquele que cuidou das roupas do time dele, que um dia decidiram apedrejar Estevão, o primeiro mártir. E a Bíblia nos diz que ele ficou lá cuidando das roupas dos apedrejadores. Ele compactuava
que ele dava a sua aprovação também em ato de apedrejamento de alguém que fosse contrário à sua fé. Um certo dia, diante desta missão de vida que ele tinha, estava se aproximando de Damasco. Ele está em uma empreitada que durava de 4 a 6 dias, pois de Jerusalém a Damasco nós temos cerca de 240 quilômetros. Ele está encarando esta viagem ali pelas montanhas e com desejo quem ameaçava a morte. E lá, de repente, uma luz brilha, vinda do céu. Ele cai por terra, ao chão, e esta voz, com essa luz, pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo pergunta: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-se, entra na cidade e alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que estão com ele percebem isto, ouviram a voz, mas não viram ninguém. E para piorar a situação, que primeiro ele cai ao chão, perde seu equilíbrio, depois ele também ouve um comando. Alguém que estava acostumado a comandar, houve um comando, um outro problema. E quando ele se coloca em pé, ele percebe que não está mais enxergando nada. Cego, com um destino e tendo que ser levado pela mão ao destino final. Lá para Damasco, território que sofre, dentro do território sírio, muitas guerras e opressões até o dia de hoje. Paulo permanece lá por 3 dias cego. A Bíblia nos diz que por 3 dias ele fica em jejum absoluto. Mas lá em Damasco, antes dele, havia outro homem. Este sim era um discípulo do Senhor Jesus. Nós não sabemos exatamente como o evangelho chegou até Ananias, mas o Senhor vai, enquanto está fazendo uma obra com Saulo, faz uma outra obra com Ananias. O Senhor diz a Ananias: Ananias, e ele responde em um ato muito similar de todas as respostas dos profetas: Eis-me aqui, Senhor. O Senhor disse: vai lá para a casa de Judas, lá na rua direita, dá o endereço exatamente e pergunta por um homem chamado Saulo. Ele é de Tarso. O nome dele de batismo, de circuncisão, era Saulo. Mas chega um momento no livro de Atos, do capítulo 13, que Lucas escreve que Saulo, também chamado Paulo, dá a versão greco-romana do seu nome. Não é que o nome dele foi transformado de Saulo para Paulo. Simplesmente é um nome hebraico e o outro nome é o greco-romano dele. E a partir de Atos, capítulo 13, então começa a mudança. Então ele é chamado o tempo inteiro de Paulo. A partir do capítulo 13, inverte-se a autoridade. Anterior a isto, ele era, em outro tempo inteiro, ele era chamado Barnabé e Saulo. A partir deste momento, é dito Paulo e Barnabé. Então nos mostra que Paulo está no comando e na liderança a partir deste momento. Ananias então ouve: você vai encontrar um homem que está orando, e por ele estar orando numa visão, ele já entendeu que você, Ananias, você vai chegar lá, impor as mãos sobre ele para que ele voltasse a enxergar. E aí começa o drama, porque Ananias sabe da má fama de Paulo. Ele fala: Senhor, você tem certeza que é para eu ir lá? Este homem é perigoso, ele veio até aqui para prender pessoas. E o Senhor está dizendo para que eu vá até ele, orar por ele. Ele tem carta e tem autorização das sinagogas dos religiosos. Mas simplesmente Deus diz: vá, escute isso, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, perante o povo de Israel. E aí
Vá, Ananias, faça isso, porque eu mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Quando Deus fala a Paulo, ele diz: eu vou ensinar este homem como ele deve sofrer pelo meu nome, padecer e sofrer as aflições do mundo, como disse Jesus. Sofrer a vocação de santidade, porque sede santo como eu sou santo. Sofrer a dor do perdido, sentir como eu sinto olhando para a terra e querendo salvar a terra. Porque eu amei o mundo e dei o meu filho, e esse ato não foi um ato de alegria, mas um ato de sofrimento. A alegria veio depois da morte com a ressurreição de Jesus. Sofrer a necessidade de compartilhar as boas notícias, como alguém que sente a responsabilidade que ouviu de Jesus, que tem simplesmente um alvo que é enorme. Não é um alvo só para a minha vizinhança da rua ou da minha vila, mas é um alvo que vai de Jerusalém até os confins da terra. Paulo foi encarcerado muitas vezes, açoitado, mas severamente exposto à morte, repetidas vezes. 5 vezes ele recebeu 39 chicotadas. 3 vezes ele foi golpeado com vara. 1 foi apedrejado. 3 vezes ele sofreu naufrágio. Passou um dia e uma noite exposto à fúria do mar. Viajou de lugar para lugar. Paulo enfrentou perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos seus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade e deserto, perigo no mar, perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente muitas vezes, fiquei sem dormir e passei fome e sede muitas vezes. Fiquei em jejum, inclusive suportei frio e nudez. Além disso, eu concluí, eu sinto um drama, uma pressão interior diária, que é a minha preocupação com todas as igrejas. Podemos ler isto lá em 2 Coríntios 11, a partir de 11:23. O plano de Deus era para então que ele sofrer pelo seu nome, dando ao apóstolo uma causa, não para prender gente, mas uma causa para ser preso por esse amor que ele ganhou de Deus. Não para o martírio do outro, como ele viu acontecer com Estevão, mas para seu próprio futuro martírio, porque no reinado de Nero, imperador romano, Paulo foi decapitado em algum lugar entre os anos 65 e 68. Por que ele foi decapitado? Porque era o benefício de ser um cidadão romano. Como Pedro não tinha este benefício, Pedro foi crucificado, enquanto Paulo foi decapitado. Então Ananias entra na casa desse homem com um currículo muito complicado e disse com coragem e força: irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho por onde você via e enviou-me para que você volte a ver, para que você seja cheio do Espírito Santo. Naquele momento, as escamas caem dos olhos de Paulo e ele começa a ver, e a Bíblia nos diz que então ele levantando-se, ele foi batizado. E aí ele se alimenta, se recupera suas forças e fica ali vários dias com outros discípulos de Damasco, na Síria, e começa a pregar nas sinagogas, dizendo que Jesus é o Filho de Deus. E todo mundo perplexo, não é este homem que veio para prender e perseguir? Ninguém entendia nada. E isso ia trazendo uma confusão local em Damasco. Confusão esta que, por falta de discernimento, decidem então prender Paulo e matá-lo. Ele vai e se reúne com mais irmãos e, dando a mão a Barnabé, chega até os apóstolos. Ele vai ter seus encontros e começa a vida e liberdade. Anda entre os apóstolos falando e pregando em nome de Jesus. Sabendo deste momento, Paulo entende o que seria e porquê do seu chamado
na sua vida, da sua vocação. Eu e você também temos uma história de encontro com o Senhor Jesus. Eu e você também uma história que mudou o nosso destino, uma história que mudou a nossa caminhada. A maioria de nós olhamos para trás, lembramos como foi esses dias, o que aconteceu, como foi o primeiro contato, o primeiro momento de sentir o seu amor. Uns tiveram essa bênção na sua casa, nascido em um ambiente cristão. Outros foram encontrados pelo caminho e outros estão iniciando este encontro. Ser encontrado por Cristo é a maior de todas as dádivas da vida. É ganhar entendimento, ganhar significado para viver, ganhar um padrão sim de condutas, que é o nosso desafio perene, e também gozar da paz, que excede todo entendimento humano, e da certeza da eternidade, que nos faz perder completamente o medo da morte. Paulo, para ele, foi um projeto, uma missão específica. Assim como também existe para mim e para você um projeto, uma missão específica. A minha não é a de Paulo e a minha não é a sua, mas todos fomos chamados, encontrados. Todos entendemos que Deus tem um porquê. Mas só você, somente você poderá descobrir o porquê e para que desse encontro. Você pode ir tentar ouvir de alguém um conselho, isso é bom, mas lá no seu coração, lá na sua alma, é que você deve encontrar o para que Deus te encontrou. Agora eu posso te dizer com muita tranquilidade o porquê ele não, ou para que ele não te encontrou. Ele não te encontrou para você viver na sua zona de conforto, para não fazer nada ao mundo ao seu redor. Ele não te encontrou para você viver viver sem uma missão específica, dizendo que a missão é obra do outro. Ele não te encontrou para você viver um cristianismo nominal, tradicional, um cristianismo que te leva a viver a alegria do culto dominical e até domingo que vem. Quando novamente eu abrirei a Bíblia e novamente estarei diante do Senhor. Ele não te encontrou para isto somente. Ele não te encontrou para você viver com as insatisfações paralisantes que definem sempre por que não faço e nunca definem por que devo fazer. Sempre definem o que trava e nunca trazem a solução. E a solução é o nosso chamado. O nosso chamado não é constatação da dificuldade. O nosso chamado é ser solução e trazer solução. E quando a nossa mente não alcançar por ela, devemos dizer: Senhor, ajude-nos a ver e a entender. Ele não te encontrou para viver uma vida de murmuração e reclamação pelo que não possui, mas Ele te chamou para desfrutar da alegria do seu nome escrito no livro da vida. E isso nenhum dinheiro compra. Pelo contrário, Ele te encontrou e me encontrou para que também viver sofrimentos e viver alegrias. Paz e guerra, choro e sorriso, fé e até o desespero em poucos momentos. Mas sempre a alegria vem pela manhã, como Paulo escreve aos Filipenses: alegre-se sempre no Senhor. Novamente vos digo, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica com ação de graças. Apresentei os teus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, correto, puro, amável e de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas.
e não nas ausências e carências. Tudo que vocês aprenderam, receberam e viram em mim, escreveu Paulo, ponham em prática e o Deus da paz estará com vocês. Alegrem-se grandemente no Senhor, pois aprendi a me adaptar a toda e qualquer circunstâncias e sei o que é passar necessidade. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidades, eu tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a nossa fé, é a nossa esperança. Nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Então eu pergunto e concluo: por que e para que Deus te encontrou? Por que e para que Deus foi lá na sua mente e coração e se revelou a você? O Messias como o Senhor. Tendo entendido isso, viva com intensidade a sua vocação, e eu posso te dizer isso, Ele certamente te surpreenderá. Deus te abençoe com esta mensagem, esta reflexão nesta manhã, e que você possa realmente viver aquilo que Deus te chamou, porque a melhor dádiva é você realmente cumprir o seu chamado neste mundo. Deus te abençoe, Deus te conserve a sua fé, a sua vida diante dele, e guarde em todas as tribulações, em todos os momentos da sua vida, porque a tua vida está na mão do grande eu sou. Deus te abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.